Legal, bom, eu vou aproveitar agora que a gente está numa aula onde a gente tem uma galeria de imagens e eu vou te ensinar uma técnica chamada de lazy loading, tá? O que é o lazy loading? Bom, quando a gente quer que a nossa página seja performática, no sentido de se a gente tem muitas imagens na página, como é o caso dessa página aqui, no sentido de tornar mais rápido esse carregamento ou de trazer uma experiência para o usuário um pouco mais é rápida mesmo, a gente está falando aqui de velocidade, tá? O lazy loading ele ajuda a gente a fazer duas coisas. A primeira coisa é o quê? A gente dá essa sensação para o usuário de que a imagem está carregando ou que tem algo acontecendo na tela já, então você dá um feedback muito rápido para esse usuário, tá? Ou seja, ele não precisa esperar essa imagem finalizar o carregamento para ele ver que tem alguma coisa na tela ou para ele ver que ali vai ter ou já tem uma imagem, tá? Essa é a primeira coisa. Então, seria a questão do feedback rápido e a experiência do usuário. A segunda coisa que o lazy loading ajuda é o seguinte, em teoria o Google leva em consideração também na hora que ele vai indexar as páginas, né, nos seus resultados de busca, ele leva em consideração também a velocidade que essa página carrega. Então, se a gente tem aqui uma galeria de imagens e cada imagem dessa aqui tem 30 KB, ela vai demorar uma velocidade X para carregar, que para o Google pode ser considerável ao ponto dele jogar esse site aqui, ou essa página, né, mais para baixo no resultado das buscas. Agora, se a gente faz a técnica de lazy loading aqui, e a gente faz cada imagem ficar com 4 KB ao invés de 30, por exemplo, aí essa página automaticamente ela vai fazer um loading mais rápido e o Google vai falar, opa, essa página aqui é rápida, bora jogar ela para cima, tá? Então essa é a segunda coisa que o lazy loading ajuda a gente, tá? Basicamente eu acho que essas são as duas coisas principais, tá? E por último a questão de otimização mesmo, né? De experiência no geral. Eu já comentei da experiência do usuário do feedback, mas no geral isso é interessante para o site. Ele ser mais rápido é sempre a melhor opção que a gente pode ter. Então, beleza, tendo explicado essa questão teórica, bora fazer na prática, né? Na prática, como que funciona isso? A gente meio que vai, entre aspas, não é exatamente enganar o browser, tá? Mas a gente vai fazer uma coisa que... existem várias formas de fazer o lazy loading e eu vou fazer uma que é a que eu prefiro, que eu acho ela mais eficaz. O que a gente vai fazer? A gente vai carregar uma imagem bem de baixa qualidade aqui em cada container desse, em cada box dessa, digamos assim, tá? Cada thumb. Então a gente vai fazer essa imagem com blur e com baixíssima qualidade, a gente vai salvar elas no formato de GIF, tá? Posteriormente, o que a gente vai fazer? Essas imagens, como elas são muito leves, elas vão carregar muito rápido, certo? A gente vai tentar reduzir o máximo de kbytes que a gente puder, de 2 a 5 kbytes por imagem, beleza? Então essas imagens vão carregar muito rápido e nisso o Google vai entender que a página é rápida, que ela já carregou todas as imagens que precisava. O nosso usuário vai ter o feedback dele rápido também, que opa, tem uma imagem aqui nesse placeholder, nessa box, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Logo por trás, assim, dos panos, digamos assim, né, por trás da cortina, a gente vai continuar fazendo o loading da imagem full, tá? Da imagem que é a resolução mesmo que a gente quer mostrar para o usuário. E a terceira etapa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai manipular o scrolling para acontecer o seguinte, vamos supor que a pessoa acabou de entrar aqui na página. A gente não quer que essas imagens comecem a fazer loading a partir de agora, tá? As imagens full, né? As imagens com baixa qualidade já vão estar fazendo loading para quando o usuário rolar a página, na hora que ele chegar aqui, ele já vai ver elas sem precisar esperar elas fazerem loading. Ainda assim, a gente quer fazer o seguinte, para a gente não carregar tudo, e isso já ajuda também na questão de, por exemplo, se a pessoa estiver acessando via conexão 3G, tiver um pacote de dados lá e tiver restrito, alguma coisa nesse sentido, a gente só carrega a imagem full por demanda. Então, o que significa isso? A gente só vai carregar a imagem full se a pessoa rolar a página até essa imagem entrar na tela. E aí a gente vai mapear isso usando o Waypoints, tá? Lembra que eu pedi para você incorporar esse InView aqui, que é como se fosse um plugin do Waypoints? A gente vai fazer usando o InView. Dá para fazer sem o InView também, é só colocar um offset bem grande, assim, tipo de 99%, por exemplo, a partir do topo, mas usando o InView fica mais intuitivo na hora de escrever o código, beleza? Então é isso, bora botar a mão na massa, você vai entender um pouquinho melhor toda essa parte teórica que eu acabei de falar, beleza?
Bom, então aqui no nosso arquivo, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente tem que incorporar aqui o nosso InView, certo? Então, eu vou pegar ele aqui da index, eu já estava até com as duas linhas selecionadas aqui, ó. Seleciona então as duas linhas, o waypoints e o InView, Ctrl C. Vou colar aqui logo acima da main mesmo, beleza, não tem problema. E aí o que a gente vai fazer? A gente não vai escrever esse código do waypoints lá no nosso main.js, a gente vai escrever aqui mesmo dentro desse próprio arquivo, manageit.html. Talvez valha a pena a gente fazer isso no arquivo separado, estou pensando nisso aqui agora, mas por enquanto vamos fazer aqui no rodapé mesmo, tá? Dentro da nossa tag de script, que é a última tag de script. Beleza. Então aqui agora o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou lá copiar... Ops. Então aqui o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou lá na página do Waypoints. Aqui eu vou clicar em API, aqui ó, API, tá? E aí eu vou nessa opção aqui, Continuous, tá? Na aula que eu ensinei você a usar o AOS, tá? Animation Scroll, lembra que eu expliquei que o Waypoints ele é um pouco chato para a gente mapear cada elemento de uma lista, tal, etc, etc. Mas ele é chato para mapear porque a gente precisa fazer um for para isso, e com o AOS a gente não precisa fazer um for, ele mapeia todos os elementos automático para a gente. Então por isso que eu optei por fazer o AOS lá na nossa página de portfólio do tipo lista. Mas nesse caso aqui a gente precisa disparar uma função quando o elemento entrar na tela. E aí nesse caso o Waypoints ele é um pouco melhor. Tá? Ele é melhor para fazer isso, para a gente disparar o que a gente quiser, tá? Então a gente vai usar o Waypoints. Então você vem aqui em API, Continuous, tá? A gente vai copiar tudo isso aqui, só que a gente vai dar uma modificadinha nisso aqui para encaixar no que a gente precisa ali, né? Então beleza, logo aqui eu vou dar um Ctrl V agora, tá? Beleza. Agora aqui, ó, Get Element by Class Name, tá? Primeira coisa, a gente vai pegar e vai fazer um Query Selector All, que eu prefiro. Aqui também daria certo, Get Element by Class Name, mas a gente está usando Query Selector em todo o nosso projeto, né? Então vamos continuar com Query Selector. E aí Query Selector All. E aí eu quero falar o seguinte, eu quero todas as imagens IMG, tá? Que estão dentro do nosso JL Post Gallery, beleza? Então tá. Ops. Então vai ser aqui embaixo. Nosso Query Selector vai ser JL Post Gallery IMG, ponto. Porque eu sei que dentro da nossa galeria só tem imagens, beleza? Tranquilo. Legal. Aí agora que a gente tem todos os elementos aqui, né, dentro... Vamos trocar essa Continuous Elements aqui, que ele deu pra gente padrão, tá? Eu vou selecionar todos os lugares que ele aparece, então, e vou chamar de Gallery Item. A gente sabe que é o nosso elemento da galeria, nosso item da galeria, tá? Especificamente a imagem, tá? A gente não pode esquecer que é a imagem, não é a div que é div pai dela, não. É direto a imagem, beleza? Legal. A próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, como que a gente vai enganar, como que a gente vai usar duas imagens? A gente vai carregar a primeira imagem e depois a gente vai substituir essa imagem de baixa qualidade pela de alta qualidade. Bom, talvez você já imaginou aí, e é isso mesmo, a gente vai usar o atributo data, tá? Esse atributo data ele é um atributo coringa e a gente pode usar ele em todos os lugares. Então, como que vai funcionar? Esse aqui é o link, né, o URL da imagem em alta resolução, certo? O que a gente vai fazer? Essa aqui é a imagem que a gente quer que fique carregando de background, que fique carregando atrás das cortinas, e só quando ela estiver carregado, a gente quer passar ela, então, fazer ela ser mostrada, certo? Então, esse atributo src aqui de source, o nosso browser, ele executa ele assim que ele descobre que esse elemento HTML existe na árvore do DOM dele, dessa página, tá? Na árvore de todos os elementos da página. Então, assim que ele descobre que existe essa tag de imagem, e se essa tag de imagem tiver um atributo src, ele vai puxar o que tiver aqui, no caso uma imagem, né? Então, e ele vai começar a baixar essa imagem. Só que se a gente fizer assim, ó, data src, podia ser data qualquer coisa aqui, tá? Podia ser data full image, tanto faz. Mas eu vou usar data src. Se a gente faz isso aqui, quando o nosso browser chegar nessa tag aqui, ele não vai achar um atributo src, então ele não vai começar a baixar imagem alguma, tá? Beleza.
E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora o nosso SRC normal, tá? Então, o nosso SRC normal, a gente tem que passar uma imagem de baixa qualidade para ele, porque a gente quer que ele mostre essa imagem de baixa, que vai ser muito rápida, porque ela é muito pequena em kbytes. E aí, a gente pode colocar lá na pasta de IMG mesmo, eu ainda não fiz, tá? Eu vou fazer junto com você aqui um exemplo, depois eu vou fazer todos os outros e te entregar pronto aí. Mas a gente tem que fazer essas imagens embaixo, tá? E aí vamos supor que essa imagem vai se chamar assim, app, vou colocar a primeira mesmo, app1, vou chamar ela de, sei lá, low quality, tá? E vai ser .gif, porque o GIF é o jeito que a gente consegue salvar essa imagem em mais baixa qualidade possível, beleza? Então o que vai acontecer a partir de agora? Vai carregar essa imagem aqui e a gente vai ter a imagem full aqui, né? O nosso app12 armazenado no atributo data. Vamos, por enquanto, fazer essa imagem aqui rapidão e depois a gente volta para o nosso JavaScript, tá? Então, eu tô com a nossa app1 PNG aqui aberta, é essa imagem aqui, certo? E o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui, eu tô no Photoshop, tá? Se você não usa o Photoshop, tem outras ferramentas de edição de imagem que é possível também de você reduzir a qualidade da sua imagem, provavelmente deve ter alguma coisa online, mas eu vou usar o Photoshop aqui porque eu já tenho ele, eu pago, assino, tudo mais, então fica mais fácil para fazer aqui, tá? Beleza, então eu vou aqui em Image, Adjustments, na verdade eu vou em Image Size, desculpa. E aqui no Image Size eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar, eu sei que a minha imagem tem 260 pixels de largura, certo? Legal, então agora eu vou botar a resolução dela em 5 pixels por polegada, tá? E vou voltar aqui para 260. Beleza, essa é a primeira coisa, só estou baixando a qualidade da minha imagem. Isso não vai alterar em muita coisa não, tá? Se eu fosse salvar essa imagem aqui agora, por exemplo, em PNG ela não vai me dar o preview, mas de qualquer forma não ia alterar muito o tamanho dela em kbytes, eu fazendo só isso aqui. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou em Filter aqui, Blur, e vou aplicar um Gaussian Blur, tá? E aí eu vou deixar ela desse jeito aqui, beleza? Bastante blur e tal, posso até colocar um pouco menos, acho que não vai influenciar tanto no resultado, talvez influencie. Quanto menos cores tiver, mais baixa a imagem fica, tá? Em tamanho. Então, se eu colocar muito assim, ó, agora tá quase só 2 tons. Se eu colocar menos, tem uns 3, 4 tons aqui, tá? Então, você tem que controlar aí também o tanto de tons que vai ter a sua imagem para ela ficar menor ainda. Mas, na hora que a gente for converter para GIF, vai ficar menor ainda, tá? A minha imagem ela tá com um pouquinho de transparência no fundo, porque ela é um PNG que eu salvei em PNG desde o início, sem querer, a partir lá do Sketch, e agora eu vou corrigir isso aqui. Então eu criei um layer aqui novo, tá? Vou pintar na cor branca por baixo para sumir com aquela transparência. E agora eu vou selecionar as duas camadas, clicar com o botão direito e dar Merge Layers para mesclar, tá? Beleza, mesclei e tal, essa aqui é a nossa imagem que vai ser o nosso placeholder lá, tá? Nossa imagem embaixo. Para ela ficar embaixo agora, a gente tem que vir aqui em File, Export, e a gente vai Save for Web, tá? Esse Legacy aqui significa que é o jeito antigo de exportar para a web, porque o Photoshop tem um jeito novo, tá? Agora, você vai escolher GIF, tá? Você vai escolher aqui, ó, se você for alternando aqui, logo aqui aparece o quanto que essa imagem vai ficar em kbytes com relação ao tamanho dela, tá? Então, se você for mudando, tá? Você vai vendo se alguma dessas outras opções deixa a sua imagem um pouco menor. Tá vendo que o restritivo deixa com 15 kbytes e o perceptual, por exemplo, deixa com 6,5? Só que o seletivo eu tinha identificado antes que é o melhor, então eu vou deixar no selective aqui, selective. Beleza. Aí o pattern, diffusion ou noise, também eu vou deixar no pattern. Se a gente colocar no diffusion, olha lá, aumenta para 12, tá? Se a gente colocar no noise, fica com 15. E o pattern é o que fica menor, tá? 6,5. Legal. Agora, a última coisa é aqui, ó. Provavelmente, se você nunca mexeu nessas opções aqui, o seu vai estar 256, que fica quase igual, tá? Porque aí o Photoshop usa 256 cores no máximo para gerar a nossa imagem no formato GIF. Você vai diminuir ela para 8, tá? Ela vai ficar com esses quadriculados aqui e se você quiser uma imagem com baixíssima qualidade,
é muito difícil você conseguir sem gerar um GIF com esses padrõezinhos aqui, tá? E eu acredito que como isso vai ficar na tela por um tempo muito curto, não tem problema. Então, pra mim, é tranquilo renderizar um GIF desse jeito aqui. Mas se você quiser uma imagem com um blur mais suave, um GIF com blur mais suave, você pode ir aumentando aqui, ó. Só que você tem que ir monitorando quantos kbytes vai ficar aqui, tá vendo? Aqui com 32 cores já ficou interessante, dá pra ver algum quadriculadinho, algum padrão aqui, mas já ficou um pouco mais interessante. Eu vou fazer com 8 mesmo, porque eu quero que seja super rápido, beleza? Vai ficar com 6.5 kbytes. Legal. Uma última coisa que você pode fazer para diminuir mais ainda é o quê? Aqui no tamanho da imagem, você vem e joga pra metade. Então aqui vai ser 130, por exemplo, tá? E aí eu fazendo isso, caiu para 2,83 KB. Depois que salva, ele não mantém esse tamanho aqui não, ele fica um pouquinho maior. Mas olha só o tanto que a gente já conseguiu reduzir. Vamos ver o tamanho real dessa imagem lá na pasta. Aqui, Pages, Portfólio, IMG. Olha só, ela tem 30 KB, tá? E a gente conseguiu diminuir para aproximadamente 3 ali, né? Então, se a gente conseguiu reduzir para 3, a gente reduziu 90%. É isso, né? Enfim. Então, agora, beleza, vou salvar essa imagem aqui. E aí eu venho aqui na pasta, a gente chama ela de low, né? Então, app1 low. Beleza. E agora eu vou salvar. Legal. Bom, se a gente for lá na pasta, a nossa imagem está lá. Ops, aqui. Tá? Nossa imagem está aqui já, ó, ela fica com esse padrãozinho aqui mesmo e é assim mesmo, é como eu comentei, se você quiser que ela fique mais suave, ela vai ficar um pouquinho maior. Ela salvou com 4 KB aqui, ó, tá identificando, mas já tá ótimo, a gente já conseguiu diminuir de 30 para 4, isso é muito bom. E agora o que a gente vai fazer? Bom, é só, na verdade a gente já colocou aqui, né, ó, a gente já tinha colocado, eu fiz antes de salvar a imagem, então agora se a gente olhar aqui no nosso site, vou atualizar, tá aqui a nossa imagem com baixa qualidade. Legal. Por enquanto, é isso. Eu queria te dar essa explicação técnica, o que a gente vai fazer e o que a gente precisa. Na próxima aula, eu já vou voltar com todas as nossas imagens aqui da galeria salvas nesse formato aqui e a gente vai começar a trabalhar o JavaScript, então, para fazer esse lazy loading funcionar, beleza? Então é isso. Te vejo na próxima aula.